Bom, pessoal, apresentando aqui mais exemplos de questões, né, de aplicações, melhor dizendo, da teoria do orbital molecular. Eu vou comentar um pouco sobre essas três moléculas, N2, O2 e F2. É simples, não é muito complicado. Vou usar os diagramas. Vou comentar sobre essa questão e vou falar também sobre essa relação com o comprimento da ligação e com a energia da ligação. E também vou apresentar esses exemplos de questões aqui para vocês, tá? Bom, a gente tem o seguinte, eu já coloquei aqui embaixo os diagramas, como eu falei para vocês, essas sequências desses diagramas, em geral, elas são apresentadas, elas são dadas, né? São fornecidas. E assim, se você não tiver essa sequência, você pode até esboçar, mas é aquela coisa, se for molécula, por exemplo, heteronuclear, você precisa do diagrama, porque ninguém é obrigado a saber essa sequência exatamente porque elas dependem de cálculos, né, pessoal? Você pode ver que, por exemplo, a molécula de N2 ela é de um jeito e de O2, de F2 ela é diferente. Então, ó, se você observar aqui, a diferença que eu já chamei a atenção de vocês nos outros vídeos é essa, né? Há uma inversão aqui entre a energia do segundo orbital ligante sigma e o primeiro orbital ligante pi, não é isso? Que lembrando que o sigma é Gerhard, né, o ligante, e o ligante pi ele é Ungerhard. Então olha só, o que nós temos aqui? O nitrogênio ele tem 10 elétrons na camada de valência, na molécula, né? Uma vez que o átomo de nitrogênio, que tem número atômico 7, ele, na distribuição dele, 2s2, 2p3, ele tem 5 elétrons na CV. Então, como eu tenho dois átomos, então eu tenho 10 elétrons para distribuir. Distribuindo convenientemente, partindo aqui dos orbitais atômicos, né, que se misturam e geram esses orbitais moleculares que estão aqui no meio. Lembrando que esses orbitais atômicos eles têm a mesma energia porque a molécula, eles têm a mesma energia porque a molécula é homonuclear. Então, distribuindo 10 elétrons, você vai ter um sigma G2, então aqui ó, 2 elétrons. Aqui, um sigma Ungerhard, 2 também, é isso que está aqui. Nesses dois orbitais degenerados, que é o primeiro orbital molecular ligante π, que é Ungerhard, você vai distribuir 1, 2, 3, 4, né, pessoal? Seguindo a regra de Rand. Então você tem aqui um π Ungerhard 4 e para fechar os 10 você vai ter aqui 2. Já adiantando também, que não é difícil ver, para o oxigênio a diferença é a inversão, e para o F2 também. O fato é que para o oxigênio, como o oxigênio é da família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência, para a molécula de O2 eu vou ter 12, né? Para a molécula de F2, sendo o flúor, dá 7A, 7 elétrons na camada de valência. Para a molécula de F2 eu vou ter 14. Então vamos distribuir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, aí 11, 12. Observem que esse O2 ele é paramagnético, né? Ele vai ficar com dois elétrons emparelhados aqui nesses dois orbitais antiligantes π, não é isso? E aí isso confere um paramagnetismo para essa molécula de O2, coisa que não ocorreu aqui na molécula de N2. Já para o F2 nós temos 14, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O F2 ele é diamagnético. Observem que a camada ficou fechada, né? Esse orbital antiligante π, ele ficou fechado, os dois pares emparelhados. Então o que acontece? A coisa que a gente pode notar aqui também é que o HOMO, né? O HOMO da molécula de N2, que é o orbital ligante, o orbital ligante mesmo, pessoal, o mais alto orbital molecular ligante, né? Ocupado. E aí o LUMO é o próximo desocupado, que é o mais baixo desocupado. Então esse aqui é o mais alto ocupado, né? E mais alto quando eu digo isso em termos de energia, tá? Então o mais alto ocupado e o mais baixo desocupado. Aqui, qual é o mais alto ocupado? É esse, né? É o orbital 1πg, né? Ou seja, 1π Gerhard. E o LUMO, que é o mais baixo desocupado, é o 2 sigma Ungerhard, que é o antiligante. Aqui, da mesma forma, esse é o HOMO e esse é o LUMO. Então fiquem atentos a esses detalhes, tá? Então é o seguinte,
Na distribuição aqui para o oxigênio, né, a diferença dessa distribuição para o nitrogênio é que você vai ter um πg com 2 elétrons, né? E, dado F2, você vai ter um πg com 4 elétrons. Bom, calculando a ordem de ligação, o que a gente faz? A gente vai contar o número de elétrons ligantes e o número de elétrons antiligantes. Então, esse elétron ligante aqui, não é isso? Aí eu tenho esse outro aqui, que é o π Angerd. Eu tenho esse aqui também. E nos outros, de antiligante eu só tenho esse, né? Então o que eu vou ter? Eu vou ter 2, 4, 6, 8. 8 elétrons ligantes, que é esse N, menos o número de elétrons antiligantes. E divido por 2, né? Então antiligantes eu só tenho 2. Então 8 menos 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Então a ordem de ligação da molécula de nitrogênio é 3, o que é compatível com essa estrutura de Lewis que a gente é acostumado a fazer com 3 ligações entre os átomos de nitrogênio, ou seja, 3 pares de elétrons que contribuem com o enlace, né, com a ligação entre os átomos. Para a molécula de O2, a gente vai ter o seguinte: esse é ligante, esse é ligante, esse é ligante, e esses aqui são antiligantes, né, pessoal? E esse aqui também, tá? Então, ó, aqui baixou ligante, subiu antiligante. Aqui baixou ligante, subiu antiligante. Então, onde é que eu tenho elétrons ligantes? Eu tenho, no caso aqui, eu não vou nem usar essa parte aqui não, tá, pessoal? Vamos direto, né? Ligantes eu tenho 2, 4, 6, 8, certo? Menos antiligantes eu tenho 2 e 4, né? Porque esses aqui são antiligantes. Então, 8 menos 4, 4 dividido por 2, 2. Mais uma vez, uma ordem de ligação 2, compatível com uma estrutura de Lewis, onde eu tenho uma ligação dupla entre os oxigênios. Observem que essa estruturação aqui, essa forma de mostrar a estrutura de Lewis, ela não me dá a ideia do paramagnetismo da molécula de O2, né? Eu estou colocando os parezinhos todos emparelhadinhos, né? Os desenhinhos dos elétrons. Então, eu posso exatamente ter uma representação que informe o paramagnetismo. Na verdade, essa não é bem a função da estrutura de Lewis, mas você pode até pensar em colocar oxigênio simples, uns elétrons desemparelhados aqui, para mostrar que há um certo paramagnetismo para a molécula. Mas isso é bem mais enfatizado e é usado para explicar com a teoria do orbital molecular, tá? Que é exatamente esse diagrama preenchido dessa maneira que mostra que eu vou ter elétrons desemparelhados, ou seja, eu vou ter um momento magnético para a molécula de O2. Para o caso do F2, eu tenho o seguinte: eu tenho aqui os meus orbitais ligantes, são esses, esse, né? E esse aqui e esses são antiligantes. Então o que é que eu tenho? 2, 4, 6, 8, menos 2 e 6, né? Que são o número de elétrons antiligantes. 8 menos 6, 2, dividido por 2, 1. O que é compatível com essa molécula, né? Esse desenho de estrutura de Lewis. Então, é assim que você preenche para essas moléculas simples. Nós ainda não falamos de moléculas heteronucleares, mas eu vou mandar um vídeo depois da prova, tá? Sobre essas moléculas heteronucleares. E a gente tem que fazer algumas considerações a mais sobre a contribuição de cada átomo na construção desses orbitais. Bom, movendo aqui até esse exemplo, pessoal, a questão está pedindo a ordem de ligação da molécula de O2, a gente já fez, né? Nós temos aqui essa distribuição, que é a distribuição pro O2, e a gente tem aqui o que a gente fez ali em cima, né? Com relação a molécula de O2, a ordem de ligação. Você vê lá que são os 2 ligantes e 4, que dá 8, e esse sinal negativo aqui são para os elétrons antiligantes, que são esses 2 e esses 2, inclusive esses aqui estando no HOMO, né? Então, se você faz aqui, você verifica que a ordem de ligação é 2, conforme a gente mostrou agora há pouco. No caso da molécula do O2-, eu vou ter um elétron a mais. Então, nesse mesmo diagrama do oxigênio, vai entrar mais um elétron aqui. Ele continua paramagnético, né? Porque agora na extensão só de um elétron, no caso, mas a ordem de ligação vai mudar. Por quê? Porque agora eu tenho 3 elétrons antiligantes aqui, ó. Então, a ordem de ligação agora vai ser 1,5.
o que é compatível com 1,5 pares de elétrons unindo esses dois átomos de oxigênio. Para o caso do O2 2-, a gente tem aqui um elétron a mais, né? Vai fechar aqui a camada, ó, e o O2 2-, ele não é paramagnético, ele é diamagnético, exatamente porque a camada fecha, né? Então a ordem de ligação para essa espécie O2 2-, que vai ser diamagnética, vai ser 1, né? Se você fizer a conta direitinho, vai dar 1, ok? Bom, qual é a relação dessa ordem de ligação, usando esse exemplo aqui também, com o comprimento da ligação e com a energia de ligação? Se você for olhar aqui, ele vai dizer, né, que nós precisamos relembrar que a entalpia de ligação aumenta conforme aumenta a ordem de ligação. Então, um enlace mais forte, pessoal, é representado, né, por uma ordem de ligação maior. Então, aqui de 2 para 1,5 para 1, a ordem de ligação está diminuindo. Automaticamente, no contrário, né, onde esse aqui é 2, aqui 1,5 e aqui 1, a energia de ligação vai aumentando, a entalpia de ligação também vai aumentando. Lembrando que energia e entalpia de ligação não são coisas exatamente iguais, tá? Bom, com relação à tendência do comprimento de ligação, aqui o livro ele mostra, né, que no caso o comprimento, né, o comprimento diminui quando aumenta a ordem de ligação. Então, você observa que aqui, ó, que eu coloquei aqui como exemplo, a ligação do O2 é 121 pm, né, picômetros, 10 a menos 12 metros. E a do O2 2- é 132. Então, de fato, diminui a ordem de ligação, aumenta o comprimento de onda. Isso aí é algo que você pode já generalizar com cuidado. Aqui a gente está usando espécies parecidas, com uma pequena diferença entre as outras. Se eu for comparar com N2, com N2-, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Isso não vai ser, eu não vou cobrar de vocês esse tipo de análise assim, que você precisa de dados, né? Bom, outra coisa, pessoal, que é muito bom lembrar, essas questões sobre teoria da orbital molecular, elas são amplamente cobradas. Aqui eu tenho um exemplo de uma questão que envolve a teoria de ligação, tanto a de valência quanto a da orbital molecular, aqui para a molécula do O2, né? Isso aqui caiu no ENAD, essa daqui caiu no ENAD. Aqui tem uma outra também do ENAD, tá? Só que já envolve um pouco mais orgânica, digamos assim. E eu tenho duas de concurso, eu acho que essa 53 aqui, se eu não me engano, ela foi até anulada, tenho que analisar direitinho aqui. Então vamos devagar, vamos analisar isso aqui. Deixa eu ver se ainda tem algo para falar sobre isso aqui em cima. Acredito que não, tá tranquilo, né? Bom, tem aqui, se vocês quiserem fazer esses autotestes, né? Dê uma pausazinha no vídeo e façam aqui tanto esse quanto esse aqui, né? Lembrando que para o C2 2- você vai usar esse diagrama aqui semelhante ao do N2, tá? Esse da direita, esses dois da direita aqui, são para o O2 e para o F2, que tem aquela inversão que a gente já comentou aqui na energia desses orbitais. Bom, no caso, aqui na quarta questão, como é que ela aborda essa questão aí, esse tema? Ele diz o seguinte: é importante relacionar a estrutura molecular com propriedades observáveis do sistema. Há dois modelos principais para descrever a estrutura eletrônica em sistemas moleculares, a TLV e a TOM. A primeira é uma extensão da teoria de Lewis, levando-se em conta os seguintes princípios da mecânica quântica, né? Os orbitais atômicos contendo elétrons emparelhados se superpõem e os elétrons emparelham-se, formando as ligações. A segunda é uma extensão do princípio da estruturação, ou do princípio da construção, né? Ou o princípio de Aufbau, né? Que a gente já está acostumado a chamar assim também. É um U, tá? No final. Que dizendo que os elétrons ocupam os orbitais moleculares em ordem crescente de energia, obedecendo à exclusão de Pauli e à máxima multiplicidade. Tudo coisas que a gente já comentou bastante em sala de aula, né? Então ele pede para você descrever a formação do O2 pela TLV, indicando se ele é singleto ou tripleto, ou seja, pessoal, se ele tem somente elétrons emparelhados ou elétrons desemparelhados, tá? No caso, dois desemparelhados. Esse modelo prevê para essa molécula. Então vamos lá, a TLV
ela nada mais é do que o quê? Você tem aqui o oxigênio com o número atômico 8, que nessa prova aqui a tabela periódica é informada, tá, pessoal? Então, o S2, 2S2, 2P4. Bom, nesse aqui, se você pensar nos orbitais P, que são 3, né? Nesse aqui, o PX, o PY e o PZ, vou botar assim, PY e PZ. O que é que a gente tem? O PZ, se a gente estabelecer o eixo de ligação como sendo o eixo Z, né? Ele vai ser responsável por fazer ligações sigmas. E os outros que estão na perpendicular vão fazer ligações π. Então, distribuindo aqui, você pode ter da seguinte maneira. Na verdade, não vai fazer diferença onde eu coloco o outro elétron emparelhado, né? Mas como são 4, você tem 1, 2, 3, 4. E aí a molécula de O2 ela vai ter 2 elétrons desemparelhados. E de fato, a gente coloca da seguinte maneira na TLV. Um vai ser responsável pelo emparelhamento aqui no eixo Z, né? E eu vou ter um outro orbital na perpendicular para fazer a ligação. Então, é compatível com a ligação dupla. Agora, no momento em que você pensa no emparelhamento com os elétrons do outro átomo de oxigênio, você não vê que a molécula de O2 pela TLV, não é isso? Que ela vai ter elétrons desemparelhados, né? Ou seja, que ela é paramagnética. Então, a multiplicidade que é esperada para o O2 a partir da TLV é a multiplicidade singleto, tá? Com elétrons todos emparelhados. Então, lembrando, eu estou pegando aqui o orbital P, que tem 4 elétrons, e estou imaginando que o outro orbital P do outro átomo de oxigênio também tem 4 elétrons e 2 desemparelhados. Esses desemparelhados vão se emparelhar para formar a ligação. Então, formando a ligação no eixo Z, não é isso? Formando a ligação no eixo Z, me sobra a perpendicular para formar no outro eixo aqui, a ligação π. Beleza? E aí tem toda a questão de simetria do orbital que a gente comentou também. Simetria do orbital sigma, do orbital π e etc. Mas, de fato, a molécula espera, né? Ela é esperada ser singleto pela TLV. No caso da teoria do orbital molecular, eu tenho que utilizar esse diagrama aqui que ele me forneceu. Inclusive, ele está dizendo aqui para eu considerar o eixo Z como eixo de ligação, né, pessoal? Então, observe, pessoal, que ele me deu o diagrama. Em relação ao diagrama que a gente já está acostumado a usar aqui, a simbologia dele é um pouco diferente, tá? A simbologia dele é diferente. O que ele está usando aqui, ó? Ele está usando sigma Gerd, né? Ou seja, essa daqui é ligante, menor do que o 1 Gerd, que é o antiligante. Aí tem um 2S, né? Um derivado do 2S. E a gente, inclusive, naquele lá de cima, esses aqui estão omitidos lá em cima. Eles estão omitidos lá em cima. Por quê? Esses aqui vão ser os orbitais internos. Eu vou ter que usar todos os elétrons do oxigênio para preencher segundo esse diagrama aqui. Por quê? Porque ele está prevendo que esses sigmas são derivados do 1S. E quando eu uso a camada de valência, eu estou usando só o 2S e o 2P. Mas não tem problema, basta eu fazer o seguinte. No O2 eu vou ter o quê? Eu vou ter 16 elétrons. Então aqui é o número de elétrons total, não é só camada de valência. Lembrando, eu estou incluindo por conta do fato que ele incluiu aqui o 1S, tá? Então vai ficar o seguinte, um sigma G, 1S2, sigma Angerd, asterisco para indicar que é antiligante, 1S2, lembrando que se é U e é sigma, ele já é antiligante, né? É redundante botar o asterisco, mas a gente pode botar para enfatizar, tá? Na sequência eu vou ter o sigma Gerd 2S2, depois eu vou ter o sigma Angerd antiligante, né? 2S2, ou seja, já estou bem aqui, né, pessoal? E já gastei 2, 4, 6, 8 elétrons, faltam 8. Aí depois vem o sigma Gerd 2PZ2, que é exatamente o orbital ligante formado ao longo do eixo da ligação, que é sigma. Logo depois eu tenho, olha só como aqui tem um igual, ó. Como aqui tem um igual. Eu vou abrir um colchetes aqui, na verdade uma chave, né? E vou fazer assim, ó. Pi Angerd 2px
que é igual ao π Anger de 2py, né? Porque eu não tenho aqueles lá que são degenerados, né, no outro diagrama, que é esse e esse. Aqui ele está dividindo porque ele está simbolizando como px e py, que exatamente são os dois orbitais que geram esses dois orbitais, que geram esses orbitais moleculares π. Tá? Então aqui eu já gastei quantos elétrons? Já gastei 2, 4, 6, 8, 10. Faltam 6, né? Então aqui vai ficar 2, 2. E logo na sequência, esses dois que são iguais, eles são menores do que esses dois aqui que também são iguais. Que eu vou abrir outra chave aqui e vou colocar π Gerhardt antiligante 2px e é igual ao π Gerhardt antiligante 2py. E aí, como eu já tenho 14, agora eu tenho P1, 2px1, 2py1. E isso aqui mostra pra gente que é paramagnético. Ah, Samuel, por que eu não botei os dois aqui? Porque não pode, né, pessoal? Pela regra de Hund, eu tenho que obedecer a máxima multiplicidade. Eu tenho que colocar um em cada um, porque eles são degenerados. Então, aqui no caso, eu distribuí os 16 elétrons. A diferença para aquele outro é que lá no diagrama que a gente usou, a gente não usava essa camada interna. A gente distribuiu só os 12 elétrons que estão aqui. Tá, pessoal? Mas, usando esse diagrama, essa sequência ou o outro, a gente vê que a molécula de O2 é paramagnética. E aí, você deveria dissertar aqui sobre isso, né? Porque ele está dizendo que ela é paramagnética e não absorve no infravermelho. A questão do infravermelho, pessoal, é que para ser ativo no infravermelho, a molécula ela tem que os modos vibracionais dela tem que promover mudança de dipolo elétrico na molécula. E o O2 ele é apolar, né? Ele é apolar. E aí ele não é ativo no infravermelho. Isso vocês devem ter visto em Orgânica 3, né? Lembrando que no Raman, né, na espectroscopia Raman, ele vai ser ativo, porque o Raman ele pega espalhamento, né? Não é absorção, tá? De luz infravermelha, no caso. Bom, essa é uma questão boa, com bastante teoria, e é uma questão que cai no ENAD, né? Que caiu no ENAD, ou seja, espera-se que possa cair, né, em determinados concursos por aí também. Bom, nessa 30, ela é mais tranquila. O que ele está fazendo? Ele está mostrando, vamos lá, vamos ler. Muitas cores que se observam na vegetação são devidas a transições eletrônicas e sistemas de elétrons pi conjugados. Pessoal, pi conjugado, você tem aqui, por exemplo, né, duplas ligações assim, né, você tem os orbitais p, que eles se sobrepõem, são paralelos uns aos outros, e esses orbitais P geram sobreposição e geram um orbital aqui, orbitais moleculares, né, que vão acomodar esses elétrons. Então o que ele está dizendo? O protótipo desses sistemas é a molécula de butadieno. Pessoal, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Butadieno, então só dá para ser assim, né? Quer dizer, podia ser acumulado. Mas acredito que ele esteja falando do conjugado, né? Também porque ele está falando aqui, né? Sistema conjugado. Então tá aqui. Dupla, simples, dupla. Então, você tem carbono, 4 carbonos, esse aqui é o butadieno. Então, eu tenho aqui nesse sistema π, cada par desses são 2 pares, né? Cada par desses tem 2 elétrons. Então, eu tenho 4 elétrons π aqui nesse sistema. Essa molécula, é impossível ela ser aromática, mesmo com 6, porque para ser aromática tem que ter anel plano, né, pessoal? E isso aqui não é um anel. Então, os 4 orbitais moleculares, observe que se você tem um orbital P aqui, um aqui nesse carbono e um aqui, todos os carbonos são sp2 e eles vão ter esse orbital P aqui disponível. Como eu tenho 4 orbitais atômicos, vai gerar 4 orbitais moleculares, que ele coloca aqui com as combinações lineares de cada um, né? Tá faltando aqui os coeficientes, mas é porque os coeficientes são iguais, tá, pessoal? São todos iguais. Por quê? Porque os 4 átomos são iguais. Então não há diferença entre esses orbitais, entre esses coeficientes que vão colaborar aqui com a combinação linear. O que a diferença é no sinal, o que vai gerar nós, né? Que vai gerar sobreposição total, que acontece aqui no primeiro, que é o de menor energia. E à medida que você vai subindo em energia, é porque tem nós, vão haver nós, né? Regiões
com densidade de probabilidade 0. Bom, esses 4 orbitais geram os 4 orbitais moleculares, né? Os 4 orbitais moleculares π. Onde ele está botando aqui orbital atômico, é um 2π, né? Um 2p, centrado em cada átomo de carbono I. Então, considerando as informações, o que a gente vai ter? O orbital Psi1 é o de maior superposição entre os orbitais atômicos. Verdade, né? Ele é o de maior superposição, todos os sinais são positivos aqui, e no caso ele é o de menor energia, tá, pessoal? O orbital Psi4 é o de menor superposição entre os orbitais atômicos. Sim, ele é o de maior energia, ó. Tem um negativo aqui, um negativo aqui. Certamente esse orbital é o que tem mais nós, né? Então, ele é o de maior energia. Como é que eu sei? Que ele está colocado aqui em ordem crescente. Se isso aqui tivesse embaralhado, ficaria difícil de saber, viu? Porque ninguém decora quais são os valores dos coeficientes, nem os sinais, tá, pessoal? Então, está aqui em ordem crescente de energia. Então, esse é o de energia mais alta, então significa que ele é o que tem menos superposição, e o de energia mais baixa é o que contribui mais, né, com a formação das ligações. Então, é o de maior superposição. Então, esse aqui também é verdadeiro. Há 2 elétrons no orbital Psi1 e 2 no orbital Psi2. Isso aqui, em qualquer contexto, pessoal, o orbital ele cabe 2 elétrons, né? Agora, na verdade, isso aqui poderia ser falho se não tivessem 4 elétrons. Como tem 4 elétrons, você vai ter 2 aqui e 2 aqui, né? Porque eu vou preencher obedecendo o princípio de Pauling, regra de Rand, e eles não são degenerados, né? Então, primeiro eu preencho o Psi1 com 2, e depois eu preencho o Psi2 com 2. E aí, o Psi3 e o 4 vão ficar vazios. Ou seja, o Psi2 é o meu HOMO, e o 3 é o LUMO. E é exatamente a transição entre esse HOMO e LUMO que é responsável pela visualização de cor nesses sistemas conjugados, né? Provavelmente no butadieno não, porque é pequeno, mas em sistemas maiores, quanto aumenta essa conjugação, a tendência é que essa absorção ocorra no visível e você passe a ver cores. Pesquise sobre os beta-carotenos, por exemplo, que vocês vão ver que tem a ver com isso. E aí ele está aqui dizendo, né, que o orbital Psi2 é o molecular ocupado de mais alta energia, o HOMO, correto? Isso aqui está correto, né, também. E o Psi3, que é o LUMO, também, que ele está dizendo que é o desocupado de mais baixa energia. Então todas estão corretas, tá, pessoal? Todas estão corretas. Também uma questão de ENAD. Se eu estiver falando muito rápido, dê uma pausazinha no vídeo aí, tá, galera? Para verificar aí, para não ficar uma coisa muito... Coloquem no YouTube, diminua a velocidade, eu não sei se eu estou falando muito rápido, tá bom? Bom, continuando. As próximas 2 questões são de concurso, tá? Vou começar por essa aqui. É bem estranho porque ele não deu os diagramas, não sei se ele deu, né? Eu só copiei lá do coisa, às vezes vem nas informações da prova e tal. Mas, vamos lá. Ele está falando da teoria do orbital molecular e está pedindo para você assinalar uma molécula que não deve existir, uma paramagnética e uma diamagnética. Bom, se eu não me engano, a resposta aqui é a letra E, né? Porque eu já sei que esse aqui é o paramagnético e esse aqui é diamagnético. Essa a gente viu que não é paramagnética, né? Porque o N2 a gente viu, acho que a gente viu em sala de aula. Eu não sei se eu falei aqui em cima, mas posso falar. Já que ele está falando do N2, vou até apagar aqui. O N2, para esses orbitais aqui derivados da camada de valência, eu vou ter esse diagrama. Então o N2 vai ter 12 elétrons, né? Já que o N2 tem 10, o N2 tem 12. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, ela é paramagnética sim. Eu disse que não, né? Mas ela é. Beleza, esse aqui é paramagnético. Tá? Vamos ver aqui. Então, esse aqui a gente já sabe que a gente viu nesse mesmo vídeo. O N2 a gente sabe que não é diamagnético, então esse aqui está fora. O C2 vamos lá, o C2 O C2 vou fazer ele rapidão aqui. Usando inclusive o diagrama do N2, que eu posso usá-lo, né? Então, o C2 eu tenho o seguinte.
Como o carbono é família 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então C2, eu tenho 8 elétrons e o C2, 2 menos, me dá 10 elétrons. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele é diamagnético, né? Ele não vai ter elétrons emparelhados, o C2, 2 menos, não vai ser paramagnético. Então essa aqui também está fora. O hélio 2, pessoal, ele não existe, tá? Por quê? O hélio, ele é da família, se você pegar aqui um S, ele é da família dos gases nobres, né? Se você pegar 2 átomos de hélio, ele só tem um S2, né? O número atômico dele é 2. Então vai gerar um orbital ligante e um antiligante. Como eu tenho 4 elétrons para distribuir, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Observem que a ordem de ligação dá 0, o que mostra que a molécula de hélio 2, ela não é estável, tá? Ela não é estável. Se fosse hélio 2 mais, ela seria estável, porque aí eu não teria um desses aqui, né? Eu não teria um desses, e aí eu teria uma ordem de ligação de meio, né? 2 menos 1 sobre 2 me dá 0,5. Certo? No caso, quando eu tenho o elétron aqui, 2 menos 2 sobre 2, 0. A ordem de ligação 0 mostra que a teoria do orbital molecular prevê que essa espécie não exista. Então essa aqui também não é. Bom, só restam essas duas. Vamos lá. Essa aqui existe, H2+. Por quê? Porque o hidrogênio, o diagrama dele é semelhante ao do hélio, né? Você vai ter um S1 e aqui um S1. Um orbital ligante, um orbital antiligante, e aí você tem 2 elétrons somente. Então fica 2 menos 0 sobre 2, ordem de ligação 1. Isso é a molécula do H2. A molécula do H2+, basta eu tirar um elétron desse, né? Deixa eu apagar aqui. Se eu tirar um elétron desse, o que vai acontecer? Vamos supor que seja esse aqui, 0. Vai ficar só um elétron. Então, a ordem de ligação vai ser 1 menos 0 sobre 2, vai dar meio. O que mostra que a molécula do H2+, pela teoria do orbital molecular, molécula não, o íon, né? Ele tem uma certa estabilidade. E ele, de fato, é detectado, tá, pessoal? Experimentalmente. Desculpe. Bom, desculpe. Então, o que acontece? Resta agora a gente checar qual é o lance da Be22+, né? Ou, desculpa, Be não, B, né? Que é o boro. Então, o boro, pessoal, ele tem 3, né? O número atômico dele é 3. É isso? Não. Ele é da família 3A, tá, pessoal? O número atômico dele o boro é 5, né? 1s2, 2s2, 2p1. Então, você tem, só usando só a camada de valência, você tem 3 elétrons. Como você tem 3 elétrons e 2 átomos, dá 6. Só que a carga aqui é 2+. Então, na verdade, o o B2, 2+, ele tem 4 elétrons. E aí, o diagrama dele, a gente pode usar aqui também, ó. Pode usar aqui. Mas 4 elétrons é semelhante ao do hidrogênio ou do hélio. Você vai pegar o seguinte, vai distribuir aqui, você vai ter 4 elétrons. Então, ó, 2 no orbital ligante e 2 no antiligante. 2 menos 2, 0, dividido por 2, 0, ordem de ligação 0. Então, essa espécie aqui deve não existir. Essa espécie aqui, ela não existe. Então, é o que ele quer na questão, né? Então, é a letra E. Porque ele quer uma que não existe, uma paramagnética e uma diamagnética, que a gente já viu que o F2 é diamagnético, né? Ok. Bom, ninguém pede, ninguém solicita para decorar essas estruturas aqui. Talvez seja por isso que essa questão foi anulada. Essa questão aqui, 53, se eu não me engano. Então, ela meio que pede que você saiba aqui que a molécula é paramagnética, blá, 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 pela teoria do orbital molecular. Desculpe, mas não fornece o diagrama. Provavelmente é isso, viu? Então, a gente sabe que o F2 é diamagnético, só voltar no vídeo aí que eu já mostrei lá em cima. A gente sabe que a ordem de ligação dela é 1, isso aqui é correto, tá? Ou seja, isso aqui é falso, desculpem, pessoal. A molécula de F2 possui orbitais π2px e π2py parcialmente preenchidos, ou seja, isso aqui, além de estar exigindo você conhecer o diagrama de cabeça, né? Ele está dizendo que eles são parcialmente preenchidos, ou seja, que ela é paramagnética, o que é falso,
porque ela é diamagnética, porque se eles fossem parcialmente preenchidos, ela teria momento magnético, né, a molécula, então é falso também. E no caso aqui ele está me dando a configuração, não preciso nem dizer para vocês que isso é bobeira, pedir para você decorar isso aqui. Então além de estar aqui mal formatado, horrível, uma coisa horrível, o 2 aqui não é subscrito, desculpa, sobrescrito, esse F2 não é subscrito, horrível, horrível. Vou até me zanguei agora, não vou nem olhar mais para isso aqui. Fato é, cai em concurso, tá, pessoal? Mas é o que eu tô falando, essas questões para decorar diagrama não são legais, beleza? Bom, a gente precisa discutir moléculas heteronucleares, mas a gente vai fazer isso em outra oportunidade em sala de aula, tá? Por enquanto, vejam esse exemplo, estudem e a gente se vê. Um abraço.